Antes dos deuses do Olimpo, existiam 3 titãs cujas histórias definiram o destino do mundo. Oceanos, o soberano dos mares, controlava as águas que envolviam a terra. Iápetos, ligado à mortalidade, era o pai de heróis e criaturas trágicas, como Atlas e Prometeu. E Cronos, o titã do tempo, que em sua busca implacável por poder, se tornou o grande traidor de sua própria família. Hoje vamos mergulhar nos segredos e legados desses 3 titãs, cujas ações moldaram a mitologia grega de forma que ainda reverberam até hoje. Cronos era um dos titãs, uma raça de seres primordiais que existia antes mesmo dos deuses do Olimpo. Ele nasceu da união de Urano, o céu, e Gaia, a terra. Ao lado de seus irmãos e irmãs, Cronos cresceu imenso e imbatível, mas sabia que sua ascensão não seria fácil. No entanto, o que o tornaria diferente dos outros titãs não era sua força ou sua habilidade, mas a imensa ambição que crescia dentro dele. Ele não queria apenas governar a terra ou o céu, ele queria controlar algo muito maior, o próprio tempo. Aos poucos, o medo de ser derrubado por seu próprio pai, Urano, o levou a uma decisão terrível. Urano, que governava o universo, possuía um poder absoluto, mas era cruel e desprezava seus próprios filhos. Ele os trancafiava nas profundezas da terra, na escuridão do Tártaro. Isso fez Cronos nutrir um ódio mortal por Urano. Uma raiva tão forte que ele não hesitaria em tomar o que fosse seu por direito e eliminar qualquer obstáculo em seu caminho. O Titã, com sua força descomunal e uma mente calculista e fria, usou uma foice feita por Gaia para cortar os genitais de seu pai, tomando o seu lugar no poder. Mas o que parecia ser uma vitória logo se transformaria em um pesadelo, pois o próprio Cronos começaria a ser consumido pela dúvida e pelo medo. Se ele conseguiu vencer Urano, quem mais poderia vencê-lo? Porém, quando Cronos assumiu o trono do universo, ele não estava livre de ameaças. Havia uma antiga profecia que o assombrava, uma profecia que dizia que um dos filhos de Cronos o destronaria, assim como ele fizera com seu próprio pai. Esse pensamento apavorante devorava a mente de Cronos, e ele sabia que não poderia deixar isso acontecer. O medo de ser superado e perder seu império era mais forte do que a sua razão. Em um ato desesperado para evitar que a profecia se cumprisse, Cronos tomou uma decisão ainda mais horrível. Ele devoraria todos os seus filhos que sua esposa, Reia, desse à luz. Cada filho era engolido assim que nascia, como se Cronos tentasse apagar o futuro antes mesmo dele se concretizar. Reia, completamente devastada, viu o esposo de seu coração tomar essa decisão implacável e chorava em silêncio pela dor das crianças, que ela jamais poderia ver crescer, até que um dia ela não pôde mais suportar. Reia, como mãe, decidiu finalmente tramar uma forma de salvar um de seus filhos. Quando ela ficou grávida de seu último filho, Zeus, ao dar à luz, ela escondeu o bebê em uma caverna e deu a Cronos uma pedra embrulhada em roupas de bebê, para que ele engolisse pensando ser Zeus. Zeus, o futuro destruidor de Cronos, foi escondido e cresceu em segredo, enquanto Cronos, ainda acreditando que seu filho estava morto, continuava seu reinado de terror, acreditando que tinha o controle absoluto sobre tudo, inclusive sobre o tempo. Por anos, Zeus foi alimentado e protegido por nômades e deuses menores. Ao crescer, ele se tornou cada vez mais poderoso. Ele sabia que precisava retornar e derrotar seu pai, mas para isso precisaria da ajuda de aliados como Hades e Poseidon, e a ajuda de Gaia, que finalmente quis se vingar de Cronos, enfrentou seu pai. Ao ser derrotado, ele não apenas perdeu o trono, mas foi engolido pela sua própria angústia ao perceber que ele nunca poderia escapar do seu destino. E assim, Cronos foi lançado ao Tártaro, onde ficou preso por eternidade. Cronos, o titã do tempo, foi um reflexo de como o medo pode nos consumir, fazendo com que nos tornemos escravos daquilo que mais tememos.
Oceanos nasceu no princípio dos tempos da união de dois seres primordiais, o céu, Urano, e a terra, Gaia. Enquanto outros titãs se tornaram líderes da terra ou do céu, Oceanos se tornou o governante dos mares, um império de águas que era tão vasto que englobava todos os rios, oceanos e mares do planeta. A história de Oceanos começa com sua grandeza, mas também com uma característica que o distanciaria da maioria dos titãs. Ele não queria domínio absoluto. Diferente de Cronos, por exemplo, Oceanos se contentava em governar as águas de forma pacífica sem se envolver nas disputas de poder. Ele estava em harmonia com a terra e os outros elementos, como um grande e sereno guardião do mundo aquático. Com sua esposa Tétis, uma das Nereidas, ninfas do mar, Oceanos teve uma vasta descendência. Juntos eles geraram milhares de filhos, as fontes, rios correntes de água que cruzam os mares e os rios do mundo. Enquanto os outros titãs se envolviam em guerras violentas, como a titanomaquia contra os deuses do Olimpo, Oceanos permanecia distante. Sua missão era outra. Ele era sustentáculo da ordem natural. As águas que ele governava mantinham a vida fluindo, sem nunca parar, sempre seguindo o fluxo do tempo. Seus rios alimentavam a terra, seus mares conectavam as partes do mundo, e seus oceanos vastos e inexplorados eram um mistério e a força primitiva do planeta. Oceanos era considerado um ser justo e equilibrado. Ele representava a ideia de um poder que não precisava se impor, pois ele fluía naturalmente, sem jamais ser contido. Alguém cuja paz era inabalável, mas cuja força era infinita. Ele nos ensina que há poder na paciência, no equilíbrio e na serenidade, mesmo em tempos de caos. Oceanos é uma força que não é vista diretamente, mas que permeia todos os aspectos da vida, fluindo constantemente sem nunca parar. Iápetus era um dos mais antigos e imponentes titãs, filho de Urano e Gaia. Porém, sua importância não estava em suas ações grandiosas, mas em seu papel na criação da humanidade. De todos os titãs, Iápetus era associado à mortalidade e à fragilidade da vida humana, características que o tornaram único entre seus irmãos. Ele era o titã que, junto com sua esposa Clímene, gerou alguns dos maiores heróis da mitologia. Seus filhos, Atlas, Prometeu, Epimeteu e Menoécio, carregaram legados poderosos e, em muitos dos casos, trágicos, refletindo a complexidade do destino humano. Atlas, o filho mais conhecido de Iápetus, tornou-se o titã que suportava o céu, uma imagem de peso e responsabilidade imensurável, condenado a carregar o mundo sobre seus ombros. Prometeu, outro filho de Iápetus, se destacou ao trazer o fogo para a humanidade, desafiando os deuses e trazendo sofrimento e redenção para os mortais. Já Epimeteu era conhecido por sua ingenuidade e falta de previsibilidade, sempre agindo sem pensar nas consequências. Iápetus, em seu papel como titã da mortalidade, estava intimamente ligado ao destino dos humanos e das questões que definem sua efemeridade. Seus filhos representavam a visão grega de que, mesmo sendo divinos, os seres humanos eram fracos, propensos ao erro e à tragédia. Em sua essência, Iápetus é uma das figuras que conecta o divino ao humano, lembrando que, por mais poderosos que sejam os deuses e os titãs, a mortalidade e a fragilidade estão sempre presentes. Ele, mais do que os outros titãs, se relacionava com uma parte vulnerável e finita do universo. E esse legado de mortalidade e sofrimento foi transmitido através de seus filhos, cujas histórias são recheadas de sacrifícios, erros e consequências irreparáveis. Ele foi em muitos sentidos o pai da humanidade, oferecendo aos mortais a chance de conhecer o sofrimento, mas também o valor da resistência e da redenção. Iápetus não se tornou o arquétipo de destruição ou poder ilimitado, mas sim um reflexo da parte imperfeita e finita da existência. Seu nome, muitas vezes eclipsado pelos feitos de seus filhos, carrega uma mensagem essencial. A mortalidade é uma força que, apesar de ser inevitável, também pode ser superada, e é na fragilidade que reside a verdadeira força da vida. E aí, conhecia a história desses 3 titãs? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e segue o canal para não perder mais conteúdos como esse. Tchau!